Olá, meus amigos, bom dia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, que possamos estar perante esse momento presente, voltados para Deus. Nesse momento aqui é um momento de felicidades, por poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, e agradeço por esta oportunidade que Deus tem me dado de aqui estar. E eu quero, neste momento, trazer aqui um tema. E o tema hoje é da palavra de Deus, registrada no livro de Apocalipse. Apocalipse, que é um livro que muitas pessoas têm feito alguma confusão. Mas eu quero dizer para você que Apocalipse é uma revelação de Deus para nós. E por isso nós temos que entender essa revelação. E essa revelação está no capítulo 11, onde fala sobre as duas testemunhas, ou os dois profetas, as duas oliveiras, os dois castiçais. Essa profecia é uma profecia de muita importância, porque muitas vezes a gente lemos uma coisa e entendemos a nossa maneira, ou então queremos dar uma interpretação, mas a verdadeira interpretação, ela tem que sair das Escrituras. Se ela não sair das Escrituras, simplesmente ela está saindo da nossa mente. E como nós somos falhos, corrompidos, então, na verdade, nós entendemos que a palavra de Deus é a sua própria intérprete, porque ela mesmo diz, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Então, essa é a maneira de nós estudarmos a Bíblia. E aqui, vocês podem ver, está escrito Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento escrito antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo. Então, vamos comentar sobre as duas testemunhas. Após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, quando se esperava o retorno de Jesus Cristo, que acreditavam-se que ele viria ao santuário terrestre, mas foi contrário, porque nesta data o santuário de Jerusalém não existia, pois nos anos 70, depois de Cristo, foi destruído esse santuário. Então, feito mais alguns estudos dentro da palavra de Deus, para entender a profecia, nós vemos que Jesus entrou no santuário celestial ao invés de retornar à terra. E para isso, nós temos que estudar segundo a Bíblia. Mas, no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 1 ao 3 diz: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse-me: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Eu chamo a sua atenção para que você possa entender a mensagem. Foque nesse momento na palavra de Deus e o seu tempo agora seja para Deus. No verso 2 diz: E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Versículo 3 diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Dias em profecia, cada dia quer dizer ano. Então, isto é igual a 1260 anos, esses dias que a Bíblia fala.
Agora, o que dizem alguns estudiosos sobre as duas testemunhas? O que eles falam? Bom, na verdade, alguns estudiosos dizem que pode ser Moisés e Elias, e outros Elias e Enoque. Assim, interpretando fica difícil de saber, e o melhor é usar a interpretação bíblica e também ver a história da humanidade. Com certeza teremos a interpretação e devemos deixar a Bíblia falar, porque somente a Bíblia pode falar e dar essa interpretação. Porque enquanto um diz que é Moisés, e o outro Moisés e Elias, e outro Elias e Enoque, então se cria uma confusão e ninguém define quem são, porque estão dando uma interpretação à Bíblia Sagrada. Então, foque na palavra de Deus e veja o que a Bíblia diz. Vamos entender. Assim interpretando fica difícil saber, e o melhor é usar a interpretação bíblica. Também ver a história da humanidade. Com certeza teremos a interpretação. Vamos deixar a Bíblia falar. Esta medição só pode ser do santuário celestial, pois o santuário terrestre não mais existia. O átrio, que não era para ser medido, refere-se à terra, ou aqueles que ainda não aceitaram a mensagem do Evangelho. Já a cidade santa, que seria calcada, pisada, perseguida por 42 meses, é a igreja verdadeira, sendo ela odiada por Satanás, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 6 e capítulo 13, versículos 5 e 7, você pode examinar que a Bíblia começa a te responder. Afinal, quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Quem são estes dois profetas? A Bíblia responde: se não forem Moisés e Elias, e se não forem Elias e Enoque, nós vemos que na história da humanidade, Velho Testamento e Novo Testamento tem sido testemunha de tudo que Deus fez e faz. Vamos receber a partir de agora a interpretação, começando pelo livro de Zacarias, no capítulo 4, versículo 2. Chamo a vossa atenção. E diz assim: e disse-me, que vês? E eu disse: olheis, e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Zacarias 4,14. Então ele me disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então a Bíblia já começa a trazer luz sobre o nosso entendimento. O Espírito Santo já está nos guiando. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 11, versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E no Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que maravilha, sem dúvidas nenhuma, Velho e Novo Testamento. É lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Assim diz a palavra. Velho Testamento e Novo Testamento é as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, segundo as interpretações bíblicas. Vamos mais. A Bíblia diz que as 2 testemunhas profetizariam de pano de saco por 1260 dias. Apocalipse 11, 3. Meus irmãos, vestir-se de saco no passado, de pano de saco, era sinal de luto. Vocês podem verificar
Gênesis 37 e versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Quando soube os seus irmãos, os irmãos de José, disseram a seu pai que José teria sido morto. E assim Jacó lamentou pelo seu filho vestido de saco. Isaías 37, 1 e Daniel 9, 3, vocês também encontrarão a interpretação bíblica para que nós possamos entender a palavra de Deus. As duas testemunhas profetizariam vestida de saco do ano 538 ao ano de 1798. Isso quer dizer que foram 1260 anos de perseguição papal, e estas duas testemunhas, Velho e Novo Testamento, vestiram-se de pano de saco em sinal de luto por motivo de o mundo estar em trevas espiritual. O papado proibiu a Bíblia, a leitura do Velho e do Novo Testamento. A verdade, a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, foi perseguidos. Este é os dois profetas. O povo de Deus, que levavam a mensagem de Deus, eram perseguidos, traídos, torturados e martirizados. Perseguidos por sua fé, fugiam para lugares desolados, cavernas, montanhas, lugares onde seria mais difícil de ser encontrado. Isto durou, esta perseguição, 1260 anos, segundo as profecias do Apocalipse 11, verso 3. Mas essas duas testemunhas tinham poder para fechar o céu, para que não chova, e converter as águas em sangue. Apocalipse 11, 6. Vamos comparar com 1 Reis 17, 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, quando um profeta falava, a sua palavra se cumpriria. Bem assim, Velho e Novo Testamento, quando ele fala, se cumpre. Não adianta. Tudo vai se cumprir à risca, literalmente como Deus quer. E nós sabemos disso, e temos que estar preparados e ter conhecimento das Escrituras Sagradas. Lucas 4 e versículo 25, vocês podem examinar, que vem falando também sobre isto. E Tiago 5, 17 e 18. Estas passagens da Bíblia mostram que a palavra de Deus tem poder para que não chova e transformar água em sangue. Em Apocalipse 11, versículo 7 diz: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá, e as matarás. Vamos também comparar com Apocalipse 20, versículo de número 2 e 3. Diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. No verso 3, e lançou-o no abismo, e ali encerrou-se, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabe, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esta besta é o próprio Satanás. Apocalipse 11, verso 8 diz: e jazerá os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. O Egito era pagão, não acreditava em Deus, ou seja, o Egito
tinha vários deuses, ele era pagão, mas desconhecia Deus. Isso também é ateísmo. Faraó em Êxodo 5:2 diz: quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e eu deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então nós vemos o ateísmo do Egito nas próprias palavras do Faraó. E sobre a grande cidade que a Bíblia diz, do Apocalipse 11, verso 8, diz assim, sobre Sodoma: esta cidade era corrupta, violava a lei de Deus. Fazendo esta comparação, nós vemos que Sodoma também violava. E Deus a chama de Sodoma. Vamos mais. Mas e também Egito. Egito e Sodoma. Quando olharmos para esta profecia e vemos a história, e pesquisando a história, nós vemos o seu relacionamento. E a profecia está falando da França. Incrível, né? Mas realmente essa profecia está falando da França. Vamos ver. Durante sua revolução, a França decretou ateísmo. Está começando a esclarecer. Disse que Deus não existia. As Bíblias foram recolhidas e queimadas. A Assembleia Nacional proibiu o culto à divindade. A lei de Deus era calcada a pés. O sábado foi posto de lado. A cada 10 dias era dedicado à orgia e à blasfêmia. O batismo proibido dizia que a morte é um sono eterno. Agora preste atenção. A Bíblia diz assim: onde seu Senhor foi crucificado. Nós sabemos que Jesus foi crucificado em Jerusalém, não é? Mas veja o que diz a profecia. No versículo 8, nós sabemos que foi em Jerusalém que se deu a crucificação. Mas esta profecia se refere também à França. Você pode dizer, mas Jesus foi crucificado na França? Vamos entender as profecias do Apocalipse. Ela perseguiu o povo de Deus. E isto, meus irmãos, é crucificar a Cristo. Por isso que a Bíblia diz, onde o seu Senhor foi crucificado. Em 24 de agosto de 1572, milhares de mortos na noite de São Bartolomeu. O tempo que as duas testemunhas ficariam mortas, segundo a Bíblia, em Apocalipse 11:9, vamos comparar com Números 14:34. O termo dia, em profecia, cada dia representa um ano. Em Ezequiel 4, versículo 6, a mesma referência. Então, 3 dias e meio é igual a 3 anos e meio, em que essas duas testemunhas ficariam mortas. Velho e Novo Testamento, as duas testemunhas que foram queimadas na praça. Ressuscitou depois dos 3 anos e meio. Esta profecia do tempo que ficaria morta, a palavra de Deus, isso deu-se no dia 26 de novembro de 1793, quando a França declarou não a Deus, e teve duração até 17 de junho de 1797. 17 de junho de 1797, a França voltou atrás e reconhece a Deus. Este reconhecimento nos revela a profecia das duas testemunhas, que ressuscitaria depois de 3 anos e meio, Velho e Novo Testamento, e o povo viu. Leia também capítulo 11, que é o mesmo capítulo que eu estou afirmando, e o verso 11. Fala sobre a sua ida também para o céu. De Apocalipse, capítulo 11, verso 12. Diz, e ouviram
uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. Subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. Vamos comparar com Daniel 4:22. E tu, ó rei, cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu. Isto significa que a Bíblia, depois de ser destruída, depois dos 3 anos e meio ressuscitaria, seria novamente exaltada. E aí surgiu as sociedades bíblicas, a britânica em 1804 e a americana em 1816. E daí em diante, até aos dias de hoje. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela permanece. Foram muitas as tentativas para poderem tirar a Bíblia Sagrada do nosso meio. O diabo lutou em um grande conflito para nos ocultar a verdade. Mas com o passar do tempo, Jesus Cristo, dando sua revelação, tem nos segurado, tem nos dado entendimento. O livro está aberto. As profecias estão se cumprindo a cada instante. E a nossa alegria é que cada vez mais o povo de Deus está tendo entendimento. Cada vez mais o povo de Deus está se preparando, porque ele sabe que o seu Salvador vai voltar. A Bíblia é muito clara. E na verdade, as profecias das duas testemunhas, do Apocalipse 11, nós vemos, segundo a interpretação bíblica, que não é Moisés nem Elias e nem Enoque, mas sim Velho e Novo Testamento, que acompanhou toda a história, estão perante Deus. É as duas oliveiras. Deus está no nosso meio, sua palavra está no nosso meio. Deus não abandonou o seu povo, embora vários problemas estejam acontecendo. Deus está ainda atuando nesta terra, através do seu Espírito, através da sua palavra, porque Ele disse que Ele e a sua palavra são um só. Então, que cada um de nós se prepare, que cada um de nós abra o nosso coração e aceite esta graça de Deus. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não veio de vós, mas é um dom de Deus. Somos salvos pela graça. E aqui estamos, aguardando Jesus voltar. E nós sabemos que a cada momento, profecias estão se cumprindo. E algumas outras ainda irão se cumprir, mesmo que o diabo se levante e queira ocultar a palavra de Deus de nós. Fique tranquilo, fique em paz, aceite a palavra de Cristo e ela te revelará. Não coloque uma interpretação na palavra de Deus, mas examine-a, cada versículo, comparando com outro versículo, com um sentido ao mesmo assunto, e a interpretação seria lhe dada pelo Espírito Santo. É isso, meus irmãos, que eu tenho para apresentar, não da minha parte, mas da parte de Deus. É isto que Deus quer te esclarecer. Que Deus vos abençoe e a graça de nosso Senhor Jesus seja conosco. Que cada um espere com paciência este Salvador, porque tudo se cumprirá. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Que Deus vos abençoe e fique na paz de Cristo.